Olá, como é que estão vocês? Estamos aqui novamente para discutir temas que preocupam a liderança e os gestores no dia a dia das suas organizações. E eu tenho percebido um tema que é discutido abertamente, mas também a boca pequena, que é acabar com o trabalho à distância. Curioso, não é? Você já deve ter se deparado com esse tema. Essa semana ainda, o Valor Econômico, um jornal que eu gosto bastante pela qualidade do editorial, traz mais um editorial reproduzindo falas de gestores e empresas de grande porte que decidiram acabar com o trabalho à distância, portanto, também com as jornadas híbridas. Em alguns deles totalmente, e em algumas dessas organizações escolheram áreas para que isso acontecesse. E isso tem assustado colaboradores que viram no trabalho híbrido uma alternativa para aumentarem a convivência com o seu espaço privado e as pessoas que ocupam nas suas relações, como familiares, que economizaram tempo de deslocamento, principalmente nas grandes cidades, o que se transformou em aumento de produtividade, pelo menos em alguns períodos, e para algumas funções, notadamente as funções de liderança mais sênior, as áreas de seleção, que estavam preparadas e oferecendo o trabalho híbrido como uma característica e até uma vantagem para atrair talentos para suas organizações. E uma série de outras situações que você já viu e pode também imaginar. E a grande questão é o fim do trabalho híbrido à distância? Já acabou? Curioso, não é? A pandemia, que virou um marco histórico e não pode ser desconsiderada dentro desse contexto, foi o acelerador. Eu diria que até a palavra, o verbo não é ter sido acelerar ou ser o acelerador. Na verdade, ela foi determinante para que nós testássemos o trabalho à distância, uma vez que em muitas cidades, em muitos países e para muitas organizações passou a ser proibitivo o deslocamento até o ambiente de trabalho e a convivência no mesmo espaço físico. Então, nós lançamos as pessoas para o trabalho remoto, em suas casas ou onde quer que elas conseguissem se localizar, até sem uma preparação adequada, porque não era possível construir as condições ideais, e nos adaptamos a isso. Aceleramos o uso da tecnologia, passamos a admitir que reuniões à distância muitas vezes são de fato produtivas pela objetividade e ganho de deslocamento, pelo menos, ou então a participação de pessoas que estão distantes geograficamente, mas agora, com o final da pandemia de Covid-19, algumas empresas optam por extinguir o trabalho à distância ou o trabalho híbrido. Por que será que elas estão fazendo isso? Nós teríamos de perguntar para cada uma delas, caso a caso, mas uma coisa que eu tenho notado e discutido com liderança é que nós não conseguimos desenvolver formas alternativas ainda de multiplicar a cultura organizacional. É isso mesmo que você ouviu, e isso é uma característica humana. O ser humano, desde que convive nas cavernas, aprendeu a transmitir cultura sentado e conversando ao redor do fogo. E desde então, com muito mais sofisticação, uma vez que a gente não senta ao redor do fogo, literalmente, nas nossas organizações, nós transmitimos cultura e a desenvolvemos pela convivência. E percebemos que o trabalho à distância é uma enorme barreira para que a gente construa referenciais de comportamento, né, para falar de alguns dos referenciais, ou de símbolos dentro de equipes de trabalho. E quando nós estamos falando dos profissionais mais jovens, isso é especialmente mais complexo, porque tirá-los da convivência tira quase totalmente a possibilidade de eles utilizarem o espaço físico de trabalho para perceberem, incorporarem e multiplicarem aquilo que é característica de uma cultura e que a solidifica na vivência cotidiana. Esse talvez seja um dos principais problemas. E junto com isso, a nossa insegurança de que nós tenhamos instrumentos de supervisão e acompanhamento à distância que sejam tão efetivas quanto o olho no olho. Aqui nós estamos sendo talvez antiquados,
E já passou o tempo da liderança aprender a fazer isso sem ser olhando para o seu colaborador sentado na mesa de trabalho ou no seu espaço. Mas ainda é assim. Existem vários padrões dentro das organizações que são quase centenários e que nós não vimos necessidade de aperfeiçoá-los. A transmissão de cultura, como eu disse, é um deles. Será que é só isso? Eu não sei. Como eu disse, não há uma resposta absoluta. Mas o fato de não conseguirmos transmitir cultura e supervisioná-los à distância já é o suficiente para que nós convidemos ou obriguemos nossos colaboradores a voltarem para o ambiente físico de trabalho. Houve até organizações que tinham reduzido a sua sede e seus escritórios que estão precisando expandir novamente. E aquelas que reduziram e ainda não conseguiram expandir, estão pensando como farão no próximo ano. Fato é que, se vocês pesquisarem nas redes sociais ou na internet de uma forma geral, ou em jornais e revistas do mundo organizacional, perceberão que há um exercício crescente, uma prática crescente de redução do modelo de trabalho à distância, muitas vezes até do híbrido, seja extinguindo ou colocando um equilíbrio maior entre o tempo que eu estou na organização e que eu estou fora dele. É claro que há um medo oculto, muitas vezes não declarado, de que nós não saibamos se os nossos colaboradores estão de fato utilizando da melhor forma o seu tempo ou para aquele tempo que foram contratados para realizar as suas tarefas e contribuir para que nós possamos chegar aos resultados projetados. Aqui também um medo antigo. Nós ainda pensamos as pessoas pela contratação de horas. Nós ainda pensamos a remuneração em jornada de horas e dias e não em entrega de resultados. Se vocês observarem a gestão das organizações antes mesmo da pandemia, um dos nossos principais controles continuava sendo a presencialidade por jornada, dias e horas, e não por entrega. Nós ainda estamos longe de desenvolver o ideal da distribuição de metas individualizadas e a satisfação de que elas estão sendo cumpridas. E ignoramos até bem pouco tempo atrás que diferentes profissionais têm diferentes graus de produtividade. Eu encontrarei um profissional A com a mesma remuneração do profissional B, que faz em metade do tempo. E qual é o tempo ideal? O de A ou o de B? Não existe regra geral. Você terá como líder que olhar para a sua equipe, para a sua organização e entender se a produtividade ideal é de A, que faz metade do tempo, ou de B, que precisa da jornada inteira. Se eu pautar pela produtividade do A, eu posso estar cometendo um enorme erro, porque A pode ser um talento, e talento é alguém que produz acima dos outros profissionais de uma média de referência para comparação. Se eu pautar por B, que é alguém produtivo, eu também estarei cometendo um erro, porque eu estou permitindo leniência, né? E o custo da entrega de B é um custo além do planejado. O líder precisa conhecer tão profundamente a sua equipe que ele saiba dizer se a produtividade ideal é a de A de B ou é a média. E se ele conhecer com profundidade esse grupo, para poder definir qual seria a produtividade desejada, possivelmente ele estará fazendo evoluir enormemente a qualidade de gestão, porque estará olhando a entrega e não o número de dias e horas que estão programados para que ele esteja dentro de um espaço físico comum. Mas nós não chegamos lá ainda. Passa a ser, então, um enorme desafio dentro das culturas organizacionais e para os líderes seniors que a gente responda se o trabalho à distância, híbrido ou presencial é o melhor em cada um dos contextos, em cada desafio e para cada área. Regras gerais não valem, porque as regras gerais foram: coloque todo mundo no trabalho à distância, agora mande todo mundo voltar. Muito provavelmente que a regra geral de volta todo mundo para o trabalho físico presencial fará com que pessoas talentosas passem a procurar organizações que permitem uma jornada que é convergente com sua preocupação de equilíbrio pessoal. Não é necessário ressaltar, você sabe disso, e isto também tem sido discutido e está presente nos periódicos de administração de empresas, de que hoje a nova geração, já contaminando a minha geração, que é a X, tem estado muito mais preocupada com a busca do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E o trabalho híbrido permitia, em alguma medida, um pouco mais deste equilíbrio. Se as organizações, de fato, querem gerenciar talento, pessoas e equipes de alta performance,
precisarão estar preocupadas com esta convergência. A pura pressão pela supervisão, antiquada, mas ainda usada, de dias e horas de trabalho, com pressão no curtíssimo prazo, pode entregar resultados no curto prazo, mas não estarão construindo uma equipe de alta performance, um alto grau de agregação e podendo ser desafiada numa competitividade que tem crescido em todos os setores no longo prazo. Pense nisso. Pense qual seria o ideal para a sua equipe. Veja se você conhece profundamente os seus colaboradores e as pessoas que compõem o seu time, para que nós possamos continuar refletindo qual será a melhor forma de ligação e de atuação dos nossos profissionais no ambiente de trabalho das nossas organizações. Eu encontro vocês por aí, nas nossas redes sociais e canais de disponibilização de experiências e conteúdos para que nós possamos sempre juntos construir conhecimento que possa ser compartilhado e multiplicado. Até mais!